Se perguntarmos a qualquer brasileiro quem foi Dom Pedro II, a resposta que virá quase automaticamente será a de um monarca calmo, de barba longa, que governou o Brasil por quase meio século. No entanto, existe um lado da vida desse imperador que os livros didáticos de escola raramente nos contam. Por trás dos deveres de Estado e das vestes nobres, existia um homem completamente apaixonado pela ciência, pelas invenções e pela modernidade. Um governante que, em seus próprios diários pessoais, admitiu com humildade que, se pudesse escolher, não teria sido imperador, mas sim um professor e um cientista. Hoje, nós convido você a viajar no tempo para descobrir as fascinantes e esquecidas curiosidades tecnológicas de Dom Pedro II, um monarca que viveu à frente do seu tempo. Para entender o espírito curioso do imperador, precisamos voltar ao ano de 1840. Dom Pedro II tinha apenas 14 anos de idade quando tomou conhecimento de uma invenção revolucionária que havia acabado de nascer na França: o daguerreótipo, o antepassado da câmera fotográfica. Enquanto a maioria das pessoas da época olhava para aquilo com desconfiança, o jovem Pedro ficou maravilhado. Ele não perdeu tempo e encomendou um aparelho para o Brasil. Com isso, tornou-se oficialmente o primeiro fotógrafo do país e um dos primeiros monarcas do mundo a praticar a arte da fotografia. E a sua busca por respostas não parava na terra. Todas as noites em que seus compromissos políticos permitiam, o imperador subia até o seu observatório particular, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para contemplar o céu. Apontando telescópios modernos para as estrelas, ele registrava dados e trocava cartas com os maiores astrônomos do planeta. O amor pela astronomia era tamanho que Dom Pedro II apoiava financeiramente a pesquisa científica no Brasil do próprio bolso, com recursos de sua cota pessoal, sem utilizar o dinheiro do Tesouro Público. Mas talvez a história mais surpreendente sobre o seu entusiasmo tecnológico tenha acontecido em 1876, durante a Exposição Universal na Filadélfia, nos Estados Unidos. Aquele evento reunia as maiores invenções do mundo. Em uma das salas, um inventor desacreditado, chamado Alexander Graham Bell, tentava chamar a atenção dos jurados para uma engenhoca estranha, um aparelho que prometia transmitir a voz humana por meio de fios elétricos. Os juízes já estavam cansados e prestes a ir embora, ignorando o inventor. Foi quando Dom Pedro II passou pelo local. Ao reconhecer Graham Bell, o imperador brasileiro fez questão de parar para cumprimentá-lo e testar o invento. Pedro II colocou o receptor no ouvido, enquanto Graham Bell falava do outro lado da sala. Assustado e impressionado com o som, o imperador soltou uma frase que ficou para a história: "Meu Deus, isto fala!" A reação entusiasmada do governante brasileiro atraiu imediatamente a atenção de todos os juízes e da imprensa presente. Graças à curiosidade de Dom Pedro, o telefone ganhou o reconhecimento que merecia. Pouco tempo depois, o Brasil se tornava um dos primeiros países do mundo a ter uma linha telefônica instalada, ligando o Palácio Imperial aos gabinetes dos seus ministros. Ele também esteve com Thomas Edison para conhecer o fonógrafo e trocou correspondências de admiração com nomes lendários como Louis Pasteur, Charles Darwin e o escritor Victor Hugo. Quando a República foi proclamada em 1889 e a família imperial foi banida do país, Dom Pedro II partiu para o exílio na Europa, levando pouca bagagem material. O que ele fez questão de carregar consigo foram seus livros, seus cadernos de anotações e um saco com um pouco de terra do Brasil. Nos seus últimos anos de vida,
Vivendo em um quarto de hotel modesto em Paris, ele não guardava mágoas da política. Passava seus dias frequentando reuniões da Academia de Ciências da França e visitando bibliotecas. Olhar para a história de Dom Pedro II nos faz refletir sobre o verdadeiro papel do conhecimento. Em um tempo em que os governantes buscavam a glória através das armas e das guerras, o Brasil teve um líder que buscava a grandeza através dos livros, do respeito à ciência e do incentivo à inteligência. Ele nos ensina que a verdadeira modernidade não está no luxo ou no poder, mas sim na humildade de nunca deixar de aprender. A história nos mostra que reis e impérios passam, mas o legado de sabedoria que deixamos para as futuras gerações é aquilo que o tempo jamais consegue apagar. E você? Já conhecia esse lado inventor e curioso do nosso segundo imperador? Qual dessas histórias mais chamou a sua atenção? Deixe o seu comentário logo abaixo, me conte a sua opinião e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos encontros com a história. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.